Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 11ª aula vamos falar sobre as diferenças entre técnicas e manobras de massagem. Os temas que iremos abordar hoje serão então o que são técnicas de massagem, o que são manobras de massagem, diferenças entre técnicas e manobras de massagem e antes de mais quero apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso curso de massagem de relaxamento. E o que são técnicas de massagem? As técnicas de massagem representam categorias amplas de movimentos terapêuticos como deslizar, friccionar, amassar, torcer, beliscar, agitar, rolar, tracionar e comprimir. Ao executarmos estes movimentos, temos então as técnicas principais de massagem e são elas a técnica de deslizamento superficial, a técnica de deslizamento profundo, a técnica de fricção, a técnica de amassamento, a técnica de torção, a técnica de beliscamento, a técnica de agitação, ainda temos a técnica de rolamento da pele, a técnica de percussão, vibração, tração e compressão. As principais técnicas de massagem que nós podemos utilizar numa massagem de relaxamento são então a técnica de deslizamento superficial, a técnica de deslizamento profundo, a técnica de amassamento, a técnica de torção e a técnica de rolamento da pele. Já temos uma aula neste curso para cada uma destas técnicas de massagem, que vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Já vimos então o que são técnicas de massagem, vamos agora ver o que são as manobras de massagem. As manobras são as formas específicas de aplicarmos as técnicas de massagem durante uma sessão de massagem. Aqui devemos ter em conta alguns fatores, nomeadamente a pressão, a direção, o hemicorpo, a parte na marquesa, a orientação e a área de contacto. Quanto à pressão, nas técnicas de deslizamento superficial e deslizamento profundo, embora não haja uma pressão definida, eu gosto de ter como base 5 pressões. Temos então a pressão 1, ou pressão muito leve. O movimento apenas desliza, um movimento deslizante desliza sobre a pele com uma pressão muito leve. Também temos a pressão 2, a pressão leve. Nesta pressão, para além de arrastarmos a pele, vamos atingir o tecido subcutâneo. Também temos a pressão 3, é ideal para executarmos a técnica de deslizamento profundo. Aqui vamos então arrastar a pele, vamos atingir o nível dos tecidos subcutâneos e também dos músculos superficiais. Aqui já começamos a sentir tensão no nosso punho. Também temos a pressão 4, ou pressão profunda. Aí vamos também arrastar a pele, atingir os níveis de uma profundidade de tecido subcutâneo, músculos superficiais e também os músculos profundos. E vamos sentir desconforto no punho. Também temos a pressão 5, ou pressão muito profunda. Aqui vamos arrastar a pele, vamos atingir o nível do tecido subcutâneo, dos músculos superficiais e dos músculos profundos. E vamos sentir dor e desconforto no punho. E quanto à pressão para as técnicas de amassamento e também torção, aqui vamos ter duas pressões, a pressão superficial e a pressão profunda. A pressão superficial vai atingir então a pele, tecido subcutâneo e também os músculos superficiais. Já a pressão profunda, para além de atingir a pele, o tecido subcutâneo e os músculos superficiais, ainda vai atingir os músculos profundos. Quanto à direção, na massagem podemos ter então duas direções, a direção centrípeta e a direção centrífuga. A direção centrípeta refere-se a um movimento em direção ao coração, no sentido do fluxo venoso. Já a direção centrífuga refere-se a um movimento para longe do coração, ou seja, no sentido arterial. Para aplicarmos as técnicas de massagem e as respectivas manobras, devemos então imaginar a linha do acrómio, que vai de um acrómio ao outro, que eu vou marcar com a caneta preta, e tudo o que venha de baixo até esta linha, vou marcar a azul, será então a pressão 3, ou seja, o sentido centrípeto, aquele em que nós devemos aplicar a pressão 3. E da linha do acrómio para baixo, deveremos ter a direção centrífuga, ou seja, a pressão 1. Tanto que quando nós fazemos a técnica de deslizamento, fazemos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 e voltamos com a pressão 1.
Agora, acima da linha do acrómio, é ao contrário, ou seja, da cabeça até esta linha, vamos ter a direção centrípeta para baixo. E a direção centrífuga será então para cima. Ou seja, a pressão 3 será para baixo e a pressão 1 será para cima. Ou seja, se eu estiver a fazer uma massagem onde apanho o pescoço, vou então com a pressão 3, diminuo a pressão até à cabeça, ou seja, a partir desta linha vou com a pressão 1, volto com a pressão 3 e volto novamente à região lombar ou cristioíaca com a pressão 1, ou seja, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Aqui também devemos ter atenção ao hemicorpo. O que é um hemicorpo? É então quando dividimos ou traçamos uma linha mediana do corpo, uma linha exatamente ao meio do corpo, e temos então o lado esquerdo e o lado direito do cliente. E aqui podemos ter em atenção se vamos executar as manobras de massagem do lado esquerdo, ou então do lado direito, ou em ambos os lados. Se formos aplicar apenas de um lado, aqui vamos então aplicar de uma forma unilateral. Se aplicarmos os dois lados ao mesmo tempo, vamos aplicar de uma forma bilateral. Quando estamos a aplicar uma manobra unilateral, ou seja, apenas de um hemicorpo do cliente, vamos então aplicar de duas formas, ou de uma forma ipsilateral ou contralateral. Ipsilateral refere-se a algo que ocorre do mesmo lado do corpo, enquanto contralateral refere-se a algo que ocorre do lado oposto do corpo. Podemos dividir o corpo do cliente ao meio. Vamos ter o lado esquerdo e o lado direito. Se eu estiver a trabalhar uma manobra apenas do lado esquerdo do meu cliente e eu estiver posicionado deste lado, vou estar a trabalhar de uma forma unilateral e ipsilateral. Porquê? Porque estou a trabalhar do mesmo lado. Se eu estiver a trabalhar do lado esquerdo do meu cliente, no entanto, estiver a fazer uma manobra do lado direito, estou a fazer uma manobra contralateral. Caso faça uma manobra onde trabalho o lado esquerdo e o lado direito, estou a fazer manobra bilateral. Ao aplicarmos as manobras das técnicas de massagem, também devemos ter em atenção a orientação. A orientação pode ser então longitudinal, transversal ou então na diagonal. Longitudinal refere-se ao sentido da linha média do corpo, transversal refere-se à direção no sentido horizontal. Já a diagonal refere-se a uma direção que não é estritamente nem longitudinal nem transversal. Para além de trabalhar no sentido longitudinal, também posso trabalhar no sentido transversal de dentro para fora. Realizamos manobras neste sentido. Ou ainda podemos fazer no sentido da diagonal. Quanto às áreas de contato em que nós podemos aplicar então a massagem, temos então a região antebraquial, ou seja, o antebraço, temos também o leque, ou seja, a mão aberta, com os dedos afastados, também temos como área de contacto a região digital-palmar, ou seja, os dedos agora juntos, a região digital e a palma da mão. Também temos a região palmar, ou seja, a palma da mão, ainda a região digital, tem então o indicador, o dedo médio, o dedo anular e o dedo mínimo. Também temos a região tenar, que é esta região. Ainda o bordo ulnar, que é também esta região. Também podemos utilizar as nodulares, nodulares distais e nodulares proximais. E ainda os polegares. Ao utilizarmos uma área de contacto maior, a pressão exercida é distribuída por uma área maior. Logo será menor a pressão. Ao utilizarmos uma área de contacto menor, a pressão é concentrada numa área menor, logo a pressão será maior. E antes de vermos quais são as diferenças entre técnicas de massagem e manobras de massagem, gostava então de convidar-te a subscrever o canal,
a deixar o teu gosto e caso tenhas alguma dúvida, podes sempre deixar aqui embaixo nos comentários. E quais são as diferenças entre técnicas de massagem e manobras de massagem? As técnicas de massagem representam conceitos amplos e abstratos que representam categorias de movimentos, enquanto as manobras de massagem são a aplicação específica destas técnicas. As manobras oferecem flexibilidade na adaptação de técnica básica às necessidades individuais do cliente, o que vai permitir personalização e ajustes durante a sessão. Enquanto as técnicas de massagem fornecem um quadro geral, as manobras permitem ao terapeuta ajustar com base nas condições específicas do cliente e também nos objetivos da sessão. E vamos agora ver exemplos da aplicação de diversas manobras da técnica de deslizamento profundo. Vamos então no sentido longitudinal, com a região dígito-palmar, com a pressão 3. Chegamos aqui aos ombros. Vamos voltar com a pressão 1. E mais uma vez, região dígito-palmar, que é a área de contacto, no sentido longitudinal. E estamos a trabalhar em ambos os lados do corpo do cliente. E voltamos com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3. E voltamos com a pressão 1. Podemos trabalhar com a região nodular, com a pressão 3, em ambos os lados do corpo do cliente. E vamos voltar com a pressão 1. Continuamos a trabalhar no sentido longitudinal, mas agora com a região nodular. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3. E vamos voltar com a pressão 1. Podemos fazer o deslizamento unilateralmente do meu lado, ou seja, ipsilateral. Utilizo apenas uma mão. Caso eu queira utilizar duas mãos, também o posso fazer. Ou então posso deslizar do outro lado do corpo do cliente e vou trabalhar contralateralmente. Ou seja, do lado oposto de onde eu estou a executar este movimento. E vamos agora ver exemplos da aplicação de manobras da técnica de amassamento. Podemos fazer mais superficial, apanhando mais a pele. E aqui convém sempre trabalhar a nível contralateral, ou seja, do lado oposto ao hemicorpo do cliente, onde nós estamos a executar a técnica. Caso vocês queiram apanhar o músculo, convém irem mais profundamente e aplicar uma manobra mais profunda ou uma pressão mais profunda. Podemos ainda fazer as nodulares no sentido transversal. Ou podemos também fazer as nodulares no sentido da diagonal. E por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.